No tópico 2, nós vamos falar o Espírito ensina e consola. Jesus, ele mesmo disse isso dele, né? Que rogaria ao Pai e ele enviaria outro Consolador, ou outro Paracleto, para estar para sempre conosco. Outro da mesma substância, outro da mesma espécie, né? Outro Consolador, o mesmo papel que Jesus exercia com os discípulos, o Espírito Santo, ia exercer aqui com a igreja. O Espírito da verdade. Jesus disse, olha, eu vou enviar o Espírito da verdade que o mundo não conhece, que o mundo não tem poder de receber. E Jesus ainda completa, e é do vosso interesse que eu vá, porque se eu não for, ele não virá. Se Jesus não voltasse ao céu para o Pai, era sinal que ele não tinha concluído a obra expiatória aqui na terra. O plano não tinha dado certo. Então Jesus ficaria com eles. Então Jesus disse, olha, é do seu interesse, é do interesse de vocês que eu vá, para que o Espírito Santo, o outro Consolador, aquele que vai lhes consolar, lhes dar paz, ânimo, coragem, ousadia, para ele vir, eu tenho que voltar ao Pai. O Espírito Santo somente seria concedido ao mundo se Jesus retornasse ao céu. A palavra grega parakletos, do verbo parakaleo, significa para estar ao nosso lado, ser nosso ajudador, ser nosso consolador, ser nosso encorajador. Este é o papel do Espírito Santo aqui, um dos papéis, né, do Espírito Santo aqui. E ele só aparece 5 vezes no Novo Testamento. 4 vezes se refere ao Espírito Santo e 1 vez se refere ao Senhor Jesus Cristo, traduzido por advogado. Né? Quando João escreve, filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, nós temos um advogado no céu, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, Jesus agora está exercendo o papel de advogado, intercedendo por nós junto ao Pai. O ponto 2, ele também será ensinador. O Espírito Santo, ele ensina. Jesus disse que o Espírito Santo não falaria de si mesmo. Ele não vai ensinar o que lhe aprouver, o que ele queria ensinar. Mas ele seguiria a orientação do Pai e do Filho. Jesus disse, ele vai falar do que ele ouviu de mim. E eu falei do que eu ouvi do meu Pai. Então ele ia seguir um plano que também tinha sido traçado na eternidade. E todos cumpririam à risca o seu papel. O Pai cumpriu o seu papel, o Filho cumpriu o seu papel e o Espírito Santo está cumprindo o seu papel designado aqui na salvação. Ele nos ensina a verdade fundamentada na palavra de Deus. Não há revelação nova. O Espírito Santo não trouxe revelação nova. Ele trouxe tudo o que Jesus já tinha falado acerca das bênçãos espirituais, das bênçãos celestiais. Ele falou daquilo que ele já tinha ouvido, de que já estava no plano, no projeto da salvação. Então, ele nos ensina a verdade que está fundamentada na palavra de Deus. E quando ele faz isso, ele glorifica a Jesus. Nós devemos, a nossa parte é ter disposição de aprender com o Espírito Santo. Porque ele capacita a memória dos crentes em relação às coisas de Jesus. Como eu posso me relacionar com Cristo sem conhecer as palavras dele? Sem eu nunca ter lido, né, os 4 evangelhos, sem eu conhecer as promessas de Jesus, os mandamentos de Jesus? Como eu posso relacionar com uma pessoa que eu não conheço nada a respeito dela? A obra expiatória que ele fez por nós, se eu não conheço qual foi o projeto de salvação, por que Jesus morreu aqui, né, na cruz, em nosso lugar, uma morte tão cruel, como que eu vou me relacionar com o meu Salvador? Ninguém pode conhecer a Jesus sem o Espírito Santo. Aqui Jesus não está dizendo de conhecimento secular, né, de ler a Bíblia tantas vezes
Ele está falando de conhecimento experimental, pessoal. É o nosso relacionamento que nós temos com Cristo. É o compromisso de obedecer os mandamentos de Jesus. O ensino, ele faz parte desta obra. Jesus, ele disse que o Pai ensina, Deus ensina. O ministério de Jesus foi tríplice, foi de ensinamento, pregação e cura. Quando nós lemos os evangelhos, nós vemos que o ministério de Jesus era ensinar. Ele andava pelas sinagogas, pelas ruas, ensinando as pessoas, curando, as pessoas, pregava para as pessoas a respeito da vida eterna. Nós já aprendemos que Jesus falou mais de inferno do que qualquer outro escritor na Bíblia. No terceiro ponto, ele também será o nosso ajudador. Então ele é nosso consolador, ele nos ensina e ele também é o nosso ajudador. Quando nós pedimos alguém, é porque nós faremos uma parte. Quando nós pedimos ajuda para alguém, é porque nós vamos fazer uma parte. Então, esta pessoa que vai entrar, ela vai me ajudar com alguma coisa, O Espírito Santo, ele não vai fazer tudo para nós. A igreja precisa trabalhar. Eu preciso tomar posição. E ele nos ajuda, Ele veio para isso, para nos ajudar. Então, eu entro com uma parte e o Espírito Santo entra com a parte de nos ajudar. Assim é o Espírito Santo. Ele é nosso ajudador. Existem pessoas que não oram e querem ser socorridas em tempo oportuno. Não leem a Bíblia e querem ser eloquentes em suas pregações. Não se preparam e querem sair para o campo missionário, sem conhecer nada de Cristo, sem conhecer nada do plano da salvação, e já acha que está capacitado. Já podem ser pastores de ovelhas. Há casos até mais emblemáticos, jovens que não estudam e querem ser uma pessoa muito próspera na sua vida. Não se preparam e querem que o Espírito Santo ilumine as respostas certas para eles. Nunca estudou e vai fazer um concurso. É claro que não vai passar, porque o nosso Deus não é Deus de confusão. O Espírito Santo, ele nos ajuda. Então, se você estudou, ele vai clarear a sua mente e com certeza você conseguirá ser aprovado naquilo que você deseja. Ele quer que ele ilumine as respostas. Então, tem que estudar, tem que ler Bíblia. Quando a Bíblia diz que ele nos fará lembrar todas as coisas, são coisas que eu já li, são coisas que eu já estudei, são experiências que eu já vivi. Então, ele nos fará lembrar todas as coisas. A respeito dos apóstolos, eles estavam dizendo: vocês fizeram o maior curso teológico do mundo, da história inteira do mundo. 3 anos e meio acompanhado comigo. Não tem como gravar isso sem escrever, mas o Espírito Santo vos fará lembrar todas as coisas. Eles tiveram 3 anos e meio de aprendizado com o mestre e, sinceramente, nós não guardamos tudo, mas o Espírito Santo, ele nos faz lembrar de todas as coisas. E assim, então, eles precisariam de revestimento de poder. Eles precisariam de alguém que estivesse ao lado deles, os ajudando. E este alguém é o Espírito Santo, os lembrando das palavras do Mestre. Não é difícil guardar muita coisa, mas o Espírito Santo nos dá graça. Somente com a ajuda do Espírito Santo, ele nos ajuda, imprime em nós o caráter de Cristo. Ele nos ajuda na obra da santificação e da regeneração. Ele nos ajuda a obedecer os mandamentos de Deus, que não são pesados. Nós devemos ter a convicção de que não estamos sozinhos, de que Ele está conosco neste mundo tenebroso. Muitas pessoas têm a sensação de solidão, de que estão só. Não, nós não estamos sozinhos. Nós temos o Espírito Santo, o nosso ajudador, o nosso ensinador, o nosso consolador. A presença dele nos traz refrigério, nos traz paz, nos traz esperança e certeza que um dia nós estaremos com o Pai, pois ele é o nosso penhor. Nós já estudamos sobre isso. Ele é a certeza de que Deus cumprirá a promessa
de estarmos com Ele para sempre. Ele é a garantia que Deus nos deu, que realmente esse plano sim vai ser consumado. Ele é o selo. Quando nós recebemos a Jesus como Salvador, nós somos selados pelo Espírito Santo, né? Este é o selo, o sinal de que nós pertencemos a Deus e que somos propriedade exclusiva dele. O Espírito Santo, ele nos ajuda a orar. Sabe aqueles momentos que nós não sabemos como pedir, como falar, que nos falta palavras na oração? Pois é neste momento que o Espírito Santo nos ajuda, intercedendo por nós junto ao Pai, com gemidos inexprimíveis, mas segundo a vontade do Pai. O Espírito Santo é a garantia que nós temos, que vivenciaremos a redenção total e que receberemos em glória todas as bênçãos prometidas a nós.